Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliana Teodora da Silva Mazzoni, sou estudante do 8º semestre do curso de Pedagogia pela Universidade São Judas Tadeu, período noturno, Campus Moca. Esse vídeo faz parte de um projeto de estágio e a professora orientadora é a professora Cíntia Piquini. Esse projeto é composto por 4 vídeos. Esse é o segundo vídeo. O primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre a roda de leitura e recontagem de história, trabalhando o livro Chapeuzinho Vermelho. Hoje iremos falar sobre linguagem oral e escrita, pois é muito importante que de pequeno, desde o ensino, desde a educação infantil, as crianças sejam inseridas gradativamente no universo da linguagem, pois precisamos dela para tudo, seja oral ou escrita. A importância de abordar sobre a linguagem oral e escrita na educação infantil. Ela contribui no processo de comunicação, pois é através da linguagem que as pessoas aprendem a se comunicar, seja ela de forma verbal ou oral. Ela contribui com a interpretação de texto, interpretação de reportagem, interpretação de uma mensagem, enfim, a interpretação do mundo como um todo. Ela contribui com a lógica e com a clareza, ou seja, através da linguagem, o aluno ele aprende a lógica das coisas, o sentido, entende com uma maior facilidade, com maior clareza. Ela contribui na organização de pensamentos e ideias, né? Então, para que um pensamento, uma ideia seja colocada de forma clara, objetiva, organizada, faz necessário que a pessoa, o aluno, ele seja dotado de uma linguagem oral, escrita, ele saiba a forma como vai colocar determinado pensamento, determinada ideia. Incentiva a criança a falar, né? Que é através da linguagem que a criança aprende a falar, como se comunicar, quais palavras usar. Contribui com a socialização, né? A socialização entre as crianças, a socialização das pessoas que convivem, contribui na socialização escolar como um todo. E ela contribui na construção de conhecimentos, né? Que é através da linguagem a criança abre-se uma porta de novidades, de descobertas. Ou seja, a linguagem oral é a principal, tanto a linguagem oral como a escrita, ela é a principal instrumento de comunicação. É através da linguagem que a criança se desenvolve, que a criança aprende, que a criança se comunica com si, com o outro e com o mundo como um todo. É muito importante que você, professor, você, família, converse com as crianças, saiba dialogar com elas. O dialogar também é uma forma de aprendizado. Apresentar as diversas formas de comunicação, levando em consideração os sentimentos, desejos e necessidades de cada criança. Então, para que a linguagem seja inserida de uma forma leve, de uma forma tranquila, faz necessário que você, professor, você, família, leve em consideração o assunto de interesse da criança, o que ela está sentindo naquele momento, ou sobre o que ela necessita falar. Isso fica muito fácil, né? É muito mais fácil o processo. E também levar em consideração as diversas formas. Não é só a linguagem oral e escrita que existe, né? Existe também a linguagem através de desenhos que as crianças expressam. Através da fisionomia da criança é possível entender o que ela está sentindo naquele determinado momento. Então, é muito importante que leve em consideração esses dois fatores. As diversas formas de comunicação, pois muitas vezes há muitas crianças com dificuldade de se expressar oralmente, mas que escrevendo ela se expressa muito bem, ou desenhando, ou cantando, né? Então, é preciso tomar esse cuidado e levar sempre em consideração a realidade de cada aluno e cada momento, a situação de cada momento.
A interação entre o professor e a família com a criança é essencial. Construir um laço de amizade, um laço de fraternidade, de respeito com a criança facilita todo o processo, não só o processo de linguagem, mas o processo de aprendizagem como um todo. Falar de forma clara e objetiva, sem infantilizar ou imitar o jeito que a criança fala. Ou seja, falar de uma forma normal, não é porque é com uma criança que de repente precisa falar como a criança fala, mas falar de forma objetiva e clara, de modo que a criança entenda e de modo que haja uma igualdade de fala e não uma imitação ou infantilização. Pois você adulto é uma referência para a criança. Você, professor, você, pai, você, mãe, você, família, é uma referência para a criança. Então, muitas vezes a criança se espelha em você, as suas atitudes, os modos como você se comporta, os modos como você fala, a sua forma de expressar, quais as linguagens que você usa. Tudo isso é levado em consideração pela criança, seja de forma consciente ou inconscientemente, né? Então, você é uma referência para a criança, seja de forma direta ou indiretamente, você é o exemplo. Então, seja o exemplo, procure falar corretamente, procure falar de forma objetiva, de forma simples, para que a criança entenda o que você está falando e para que você seja um bom exemplo para ela. Agora, irei propor para você, professor, uma atividade de recordar e partilhar. O que é o recordar? O que é essa atividade? Essa atividade, de modo geral, é uma atividade de recordação. Então, você vai pedir para a sua turma contar algum momento especial, um momento de férias, um passeio, algo marcante em sua vida. Pois é uma maneira da criança se expressar, é uma maneira da criança praticar a linguagem oral e, posteriormente, vai pedir também para ela registrar esse momento, essa recordação. Então, a gente vai estar trabalhando nessa atividade a linguagem oral e a linguagem escrita ao mesmo tempo. O público-alvo. Essa atividade é voltada para os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 1. Os recursos a serem utilizados nessa atividade são fotos ou objetos relacionados ao relatos. Então, você pode combinar com a sua turma, professor, para um dia os alunos levarem fotos de determinada coisa, de determinado momento que ele queira partilhar com a turma, ou algum objeto, alguma lembrança que ele tenha desse momento e queira trazer. Além dessa foto, objeto ou alguma lembrança em relação a essa recordação, é necessário também que tenha uma caixa e um caderno ou algum bloco de anotações. Lembrando que essas são sugestões de materiais, mas claro, ao que você, professor, pode adaptar esses materiais de acordo com a realidade da sua turma e caso queira fazer outras adaptações também. O objetivo dessa atividade é contar de forma cada vez mais organizada as próprias experiências e despertar o interesse em ouvir os colegas. Ou seja, a melhor forma de se aprender é se praticando, né? E quando a prática é feita de forma leve, tranquila, além de ser divertida, também proporciona à criança um maior interesse, né? Ela está contando algo que é marcante na vida dela, que foi um momento feliz, né? Quem que não gosta de compartilhar algo feliz? Então, é uma maneira de pôr em prática realmente a linguagem oral e a linguagem escrita e, ao mesmo tempo, além de promover uma interação entre os colegas, também desperta o interesse, a curiosidade dos colegas em ouvir, né? Ouvir um aos outros.
E quando a criança percebe que as pessoas que estão ao redor têm interesse no que ela conta, no que ela está contando, no que ela está partilhando, isso promove para ela um grande incentivo. Então, o que contribui que ela desenvolva cada vez mais a fala, né? E também a escrita proporcional, e a escrita consequentemente. A linguagem oral e a escrita caminham juntas. Metodologia. Então, professor, nesse momento você irá iniciar a aula solicitando que os alunos sentem em roda. Explique a importância da comunicação, seja de forma oral ou escrita. Então, nesse momento, você irá explicar, professor, a importância de saber se comunicar, a importância de saber escrever, né? O quanto isso é importante, o quanto isso contribui para o mundo em que vivemos. Após isso, peça para os alunos falarem de suas experiências pessoais, como os passeios de férias, os encontros com familiares, as brincadeiras com animais de estimação e acontecimentos marcantes, algo que tenha relevância na vida do aluno, que tenha algum momento feliz que eles tiveram e que eles gostariam de partilhar com a turma. De modo que você, professor, demonstre interesse ao aluno. Quando o aluno estiver contando esse acontecimento, demonstre que você está interessado, incentive a turma a fazer perguntas, né? Mostre que aquele fato também lhe chamou a atenção e que está sendo prazeroso escutar o aluno, escutar o que ele está partilhando. Se, por exemplo, eu contar sobre animais de estimação, pergunta para ele o nome do animal, há quanto tempo ele tem esse animal. Mostre que realmente faz a diferença ele partilhar isso. Isso contribui muito para que o aluno se sinta acolhido, se sinta amado, sobretudo perceba o quanto o que ele está partilhando é importante, o quanto ele partilhar é essencial, o quanto se comunicar com o outro faz toda a diferença. Avaliação. Após os relatos, peça para os alunos expressarem seus relatos através de um texto, poesia ou desenho. Ou seja, depois de cada partilha, peça para cada aluno expressarem esses relatos, seja de um texto, uma poesia, um desenho, uma música, enfim, da forma que eles acharem melhor e da forma que eles se sentirem mais à vontade para expressar. E além disso, após eles expressarem os relatos, seja de texto, poesia ou desenho, música, esses relatos deverão ser guardados na caixa e posteriormente, e quando tiver alguma oportunidade, algum evento na escola, alguma reunião de pais, deverá ser exposto, fazer uma exposição desses momentos, de modo que as famílias conheçam o trabalho que está sendo desenvolvido na escola e ao mesmo tempo prestigie, né? Mostre o quanto o trabalho que o aluno fez é valorizado, é importante, o quanto que se expressar é importante e as pessoas percebem e apreciem. E deverá ser avaliado o desempenho e a criatividade de cada aluno. Lembrando que cada aluno é um aluno, cada aluno tem uma realidade e tem sua própria criatividade, né? Então é muito importante, por mais simples que seja, por mais o grau de dificuldade que a criança venha a ter, é importante que você valorize o que ela fez, né? E se você, professor, detectar na sua aula que tem algum aluno com dificuldade, seja na linguagem oral, seja na linguagem escrita, procure ajudar essa dificuldade, procure trabalhar essa dificuldade de forma coletiva e individualmente também. E se preciso for, buscar apoio, de repente uma fonoaudióloga, de repente uma parceria com a família. O importante é incentivar os alunos, incentivar eles a se expressarem, a mostrar que o que eles fazem, o que eles falam é extremamente importante.
Chegamos ao final desse vídeo. Eu gostaria de agradecer imensamente você que assistiu até aqui. Muito obrigada. Saiba que esse tema foi escolhido com muito carinho e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada e até a próxima.